Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Foco. Hoje começo por lhe fazer uma pergunta diretamente. Sabe que um litro de gasolina 95, que pagava no começo do ano a 1,63 €, já está mais cara, custava à entrada do país, antes dos impostos, 95 cêntimos, e que uma botija de gás em Espanha custa menos 8 € que em Portugal? O preço dos combustíveis está, em bom português, pela hora da morte. É um peso tremendo no bolso dos consumidores individuais e das empresas. Nestas coisas não há milagres. O preço do barril do crudo tem subido. O governo recusa baixar o valor dos impostos sobre os combustíveis. Estamos todos a sentir o efeito, mesmo todos. A subida dos preços dos combustíveis está, é claro, em foco. Não espero dos meus convidados de hoje respostas de $1 milhão. Antes, vamos saber porque as coisas estão assim e o que realmente podemos esperar. Agradeço desde já aos meus convidados, Dr. Luís Rocha, aqui à minha esquerda, e Domingos Sobreiro, revendedor e antigo vice-presidente da ANAREC, Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis. À minha direita está Miguel Silva, presidente da direção da região norte da ANTRAN, Associação Nacional dos Transportes Públicos Rodoviários e de Mercadorias, José António Ferreira, da TIBA Portugal, uma empresa de transitários, e António Pinto Lopes, coordenador de Norte da DECO. Entretanto, o preço dos combustíveis desceu 2 cêntimos no início desta semana e é previsível que no início da próxima vá também descer mais 2 cêntimos. Mas porquê é que os portugueses estão tão preocupados com tudo isto? Vamos ver a reportagem da Catarina Silva, da redação da Regiões TV. O preço do gasóleo e da gasolina desceu esta semana 2 cêntimos. Para os consumidores, esta é uma boa notícia, mas muitos acreditam que não se vai manter assim durante muito tempo. Desde o início do ano, a gasolina já subiu 39 vezes e desceu apenas 2. Apesar desta ligeira descida, o preço do barril do petróleo não para de subir. Por este motivo, os portugueses creem que esta descida seja só de pouca dura. Neste momento, o gasóleo na maioria das bombas de combustível está a rondar 1,48 € e a gasolina 1,75 €. Um montante elevado que se tem vindo a sentir no bolso dos consumidores. Tem sentido na carteira a subida do preço dos combustíveis? Sim, e no número de quilómetros faço a menos. Que maneira? De que maneira, menina? Isso é lógico, acho que qualquer cidadão tenha-se contra. Bastante. Hora de almoço de uma terça-feira. Outrora, por esta altura, podia ver-se mais carros a abastecer. 1, 2, 3 bombas de gasolina. Poucos são os carros que aparecem para atestar o depósito. Em relação ao ano passado, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia, há uma quebra de 7% nos abastecimentos. Neste posto, porém, os preços destacam-se por uma maior descida. E é notória também a afluência que se faz sentir. No entanto, são muitos os consumidores que optam por transportes alternativos. Outros não têm opção. Tem utilizado meios de transporte público ou outro meio para se deslocar que não o automóvel particular? Sim, utilizo moto que gasta menos e ando a pé e de metro. Todos os dias. Não, porque o meu escritório fica longe e fica fora do Porto e não tenho meios alternativos. O dinheiro? Exatamente. Aliás, estou a mudar totalmente a minha ida trabalho, casa-trabalho, para deixar o carro em casa e andar de autocarro. Mesmo assim, prefiro andar a pé do que utilizar os meios de transportes. Desde junho de 2010 até janeiro de 2012, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia, a gasolina que se encontra no gráfico, a cor rosa, aumentou de aproximadamente 1,40 € para 1,60 €, preço esse que veio aumentar até ao presente mês de abril. Quanto ao gasóleo, representado a roxo, subiu de aproximadamente 1,20 € para 1,45 €. Subidas acentuadas que levam os portugueses a acreditar que esta pequena descida de 2 cêntimos não será duradoura. O preço da gasolina desceu hoje 2 cêntimos. Acha que se vai manter? É o costume, desce 2 cêntimos e amanhã vai subir 4, se calhar, pelo menos tem sido essa a missiva. É capaz de baixar e subir para a semana 5. Mantém-se 2 dias e depois volta ao normal. Isso é ridículo. Não, e acho que nem se vai notar. Não, nem ligo a isso.
Não vale a pena porque baixa 2, mas fica por aí, depois automaticamente está a subir. Por isso às baixas quase nem se dá interesse nenhum. Não, acredito que vai subir outra vez para aí 3. Desanimados com os preços dos combustíveis, os consumidores despendem muito dinheiro por mês para abastecer o depósito. Tem ideia de quanto gasta por mês em combustível? Gasto à volta de 80 euros. Por mês gasto mais ou menos 150 euros. 150 euros, mais ou menos, só andar das minhas folgas. Talvez 250 euros. Uma média de 250 euros. Perto de 100 e tal euros. E quem diz os combustíveis, diz o gás, que deverá subir 7%. Em Portugal, uma botija de gás custa aproximadamente 23 euros, enquanto que na nossa vizinha Espanha o preço é apenas de 15 euros e 30 cêntimos. 8 euros que fazem a diferença do país vizinho. Instabilidades que continuam a custar bem caro à carteira dos portugueses. Bom, e vamos lá ver, em Espanha, o nível de vida, mesmo com a crise, meus senhores, parece que ainda é um bocadinho diferente. Eu começava aqui por Miguel Silva, Presidente da Direção Regional Norte da Antram, e gostava que me dissesse o seguinte: esta reportagem reporta só os 2 cêntimos que a gasolina, estamos a falar até da gasolina 95, já teve, possivelmente para a semana vamos ter mais 2 cêntimos, isto é uma festa, quase que uma festa, não é? O pior é que eu, se bem me lembro, quase que me apetece dizer assim, desde o começo do ano, quando enchi o depósito, gastava à roda 60 euros, com gasolina 95, e agora gasto 75. A diferença vai grande para mim e para todos os portugueses. Como é que, na sua opinião, como é que estas coisas poderão vir a evoluir? Bom, antes de mais, gostava de agradecer o convite interessado à Antram e é com muito prazer que estou aqui a participar neste programa em representação da Antram. De facto, o facto de haver agora uma ligeira descida da gasolina não tem qualquer repercussão nos transportes, uma vez que abastecem gasóleo. Portanto, segundo indicações, gasóleo, pois não, neste momento as indicações que nós temos é que não vai haver qualquer alteração na venda do combustível durante a próxima semana. Portanto, esta descida que se vai verificar não tem qualquer tipo de implicação na nossa área. De qualquer das formas, na vossa área, uma área de transportes públicos, eu não sei se há números, porque os números também muitas vezes são excessivos, mas também clarificam estas coisas, de quanto, por exemplo, é que gastavam um transporte o ano passado e quanto é que gasta este ano. E aqui vocês acham que isto se deve essencialmente à questão do crudo, dos preços do crudo, enfim, até dos problemas que tem havido no Médio Oriente, ou isto tem muito a ver também com a questão dos impostos em Portugal? Há uma disparidade muito grande entre o custo de combustível em Portugal e em Espanha, motivo pelo qual não poderei dizer que está diretamente relacionado com a compra do crudo, mas sim com os impostos. De facto, há uma diferença muito grande e atualmente nos custos de estrutura das empresas, atualmente o custo do gasóleo representa mais de 50%, ao invés de que representaria 30-35% há 2 anos atrás. Só isso nos dá a ideia logo de quanto é que isto significa. E quando falamos tantas das vezes em transportes deficitários, em transportes públicos deficitários, que é uma área que os senhores também estão ligados, começa-se às vezes a perceber se as coisas, digamos, se estas diferenças tão grandes de números vêm, por exemplo, dos vencimentos que são pagos ou também e muito da questão dos combustíveis. Sim, neste momento mais das questões dos combustíveis. De qualquer forma, eu gostava de salientar que na nossa atividade temos que separar as empresas que trabalham única e exclusivamente a nível nacional e aquelas empresas que trabalham no internacional. Neste momento, aquelas empresas que estão a trabalhar exclusivamente no transporte internacional abastecem única e exclusivamente em Espanha. Portanto, eu tenho aqui uma pessoa que me vai falar disso também, que lida, digamos, com estas questões internacionais. Eu passava agora aqui para o Dr. Luís Rocha, que é o homem das áreas das economias e enfim, também, de alguma forma, próximo politicamente à área do poder, e gostava que me dissesse, Dr. Luís Rocha, afinal, para onde é que vão parar os combustíveis em Portugal? Em primeiro lugar, e é a questão que eu ponho a todos, a que é que se deve este aumento inacreditável, porque isto é realmente uma coisa incrível, o que tem subido o preço da gasolina e do gasóleo também. Porque depois tudo isto vai encarecer, naturalmente os nossos espectadores têm noção disso, não é? Vai encarecer tudo mais,
toda a produtividade nacional, não é? É verdade. Vamos lá ver, a questão fiscal não tem contribuído, é preciso que se diga, não tem contribuído para o aumento da gasolina. Aliás, o peso da fiscalidade no preço total dos combustíveis tem vindo a baixar. Anda à volta de 56, 57% na gasolina e um bocadinho menos no gasóleo. A questão fundamental é o preço do crudo. O preço do crudo tem evoluído de forma perfeitamente disparatada. Eu devo dizer que não percebo esta evolução do crudo, ou por outra, enfim, percebo, mas ainda não tenho uma ideia bem formada, porque de facto neste momento há excesso de combustíveis no mercado, por essa Europa fora estão a fechar refinarias, há refinarias que estão a fechar, temos um empresário português, o Patico Monteiro de Barros, que a sua empresa está em processo de falência, fechou 2 ou 3 refinarias na Suíça. Na América também o negócio da refinação está em baixo, há de facto um excesso de capacidade de refinação e o consumo a nível global não tem subido, até porque a China com o aumento de taxa de juros que fez e a Índia também, enfim, desaceleraram um bocado o consumo e no Ocidente ele tem claramente baixado. Bom, porquê é que o petróleo está a subir? Eu julgo que há uma questão de natureza fundamentalmente geopolítica. Isto tem a ver fundamentalmente com a crise ou a pré-crise que existe com o Irão. Há notícias que nós ainda não sabemos, mas há situações de grande tensão entre os Estados Unidos e Irão e isto pode afetar também a Arábia Saudita. E veja-se, entre o Irão e a Arábia Saudita estamos a falar de qualquer coisa como 15% do consumo mundial de petróleo. Estamos a falar de países que estão tão longe de nós, mas que têm tudo a ver connosco. Não, tem tudo a ver connosco. Tem tudo a ver connosco porque nós precisamos muito porque de petróleo. O Médio Oriente, de facto, ainda tem um grande peso no consumo mundial de petróleo. E se, de facto, há uma perturbação e turbulência, e uma crise política, eventualmente uma guerra com o Irão e naquela zona e que desestabilize não só o Irão, mas também a Arábia Saudita, temos um problema muito sério. E eu julgo que é por isso que o petróleo tem tido, enfim, tem estes preços que são algo especulativos, porque de facto os mercados acreditam que isto está longe da estabilidade. Muito embora se estejam a descobrir novas reservas, como no Brasil, onde a Galp tem lá reservas, já começou a explorar, mas é um petróleo que fica mais caro em termos de extração. E não é para já, provavelmente, aliás, até se fala em petróleo em Portugal. Sim, fala-se em petróleo em Portugal, mas... Isto faz-me lembrar imenso uma história, passa a brincadeira, de uma história do petróleo Beato, não é? Mas de qualquer das formas, no Beato não será. Não, Fátima, deixe-me dizer-lhe, há petróleo em Portugal, isso não tenho dúvidas nenhumas. Se nós começarmos a escavar aqui e formos por aí abaixo uns milhares de metros, encontramos petróleo. Há muito petróleo em todo lado. É para ver se isto dá uma volta, não é? Agora, o problema é tirá-lo lá de baixo. Claro, isso é que fica muito caro, que é, por exemplo, o caso do petróleo do Brasil, que está a elevadas profundidades e que fica muito caro extraí-lo. E tem muito, mas muito petróleo. E nós aqui em Portugal também devemos ter, como há em todo lado, em qualquer parte do mundo, de facto, as reservas de petróleo, a história do Picoil, o preço da extração, repare, para lhe dar uma ordem de valores, enquanto no Médio Oriente, na Arábia Saudita, escavam para aí 10 metros, e surge petróleo, estou a exagerar, obviamente, mas se um barril de petróleo fica qualquer coisa como $10 a extração do barril de petróleo no Médio Oriente, em média, se formos para a Sibéria, ou para o Alasca, ou para o Brasil, estamos a falar de 40, 50, 60 dólares. Portanto, é esta a diferença. De qualquer maneira, a gente pode aí ver a margem que têm os produtores de petróleo. Não são os refinadores, atenção, são os produtores. Quem é que está a ganhar? São os produtores de petróleo? Os produtores que ganham. Os refinadores perdem dinheiro. Os refinadores perdem dinheiro neste momento. Portanto, na produção, aliás, isto não é de agora, é um problema desde há bastante tempo, onde está a grande margem é na produção e na extração. Portanto, repare que 40, 50 dólares, vamos lá ver para o preço mais alto, para 100 e tal dólares o preço, é um bocado elevado. Domingos Sobreira, eu gostava que me dissesse, o senhor é revendedor, é um antigo vice-presidente da ANAREC, que também tem muito bem a noção destas coisas todas relativamente à questão da revenda do petróleo, no caso da gasolina e do gasóleo. Em Portugal, há alguém que há empresas que estão a ganhar muito dinheiro com isto, ou isto faz parte da conjuntura? É porque, de facto, a questão da fiscalização e da regulamentação destas coisas todas, os portugueses percebem que há qualquer coisa aqui que não bate certo, porque há aqui preços diferenciados e há aqui quem que tenha uma margem de manobra muito maior que outros. Isto é verdade ou não? Sim, é verdade. As petrolíferas são as donas do negócio, essas é que ganham o bolo todo. Os revendedores, e digamos, há muitos revendedores na falência e na pré-falência. Nos 2 últimos anos, cerca de 300 postos fecharam as portas porque não era inviável os revendedores assumirem o compromisso para com a sociedade ter a firma aberta. Portanto, o bolo é das petrolíferas, as petrolíferas é que ganham, digamos, passa a expressão, o bolo todo. Os revendedores limitam-se a ganhar uns míseros cêntimos na comercialização, com os custos.
Mas era um bom negócio, Domingos de Pereira, que há alguns anos eu tenho a ideia, não sei se estou errada, Sim, que era um bom negócio. Não havia princip- ninguém que estivesse na revenda da gasolina que não estivesse Assim, bastante bem. Sim. Isso foi um bom negócio até à década de 80, finais da década de 80, em que as margens eram tabeladas para o governo e as companhias ficavam com 3/4 partes da margem e um quarto da margem era para o revendedor. E ganhou-se muito dinheiro nessa altura. Agora não, agora os revendedores cada vez há mais postos a fechar e cada vez hoje já não se constroem postos individuais. Só as companhias é que constroem ainda postos, porque o bolo é todo deles e esses postos são geridos diretamente por elas. Posso fazer uma pergunta? Qual é a margem média neste momento de um revendedor, de um retalhista? O Cêntimos, revendedor... são 8, 9, 10 cêntimos? Desculpem eu estar-me a rir, mas o revendedor, há concessionários e há revendedores. Os revendedores têm mais um pedacinho, os concessionários andam à volta de 2 cêntimos e meio, e os revendedores, que são os donos dos postos, fizeram um investimento, andam à casa dos 5,5 cêntimos. E como é que é possível, por exemplo, que algumas grandes superfícies, eu já quase que aposto que me vai dizer que a qualidade não é a mesma, mas olha que é onde muitas pessoas, como nós vamos lá abastecer. Como é que há esta possibilidade e como é que os senhores encaram isto de haver postos, enfim, chamamos low cost de gasolina e de gasóleo? Porquê é que há esta discrepância tão grande? Porquê é que há determinados postos que podem vender a gasolina num determinado preço e depois vamos ao lado, vamos à autoestrada, se temos a infelicidade de nos atrasarmos a pôr gasolina ou gasóleo no carro e aquilo custa muito mais dinheiro, não é? Digamos, os hipermercados, ou os chamados postos brancos, compram produto, aquilo que nós chamamos à boca da refinaria. É produto que não leva aditivos. Ao passo que das redes de combustíveis, da Petrogal, da BP, da Repsol, da Cepsa, têm aditivos que melhora muito o funcionamento do motor. Esse, digamos, é a mais-valia do posto. E depois os postos brancos, digamos, não têm custos operacionais quase nenhuns. Digamos, os custos operacionais são reduzidos ao mínimo. O negócio dos hipermercados não é o combustível é um chamariz. Eles fazem promoções cruzadas na loja, nos hipermercados e no posto de abastecimento. É uma porcentagem da gasolina que fica mais barata e depois, conforme for o volume de gasolina comprado, também vai o desconto para o resto, não é? O desconto para a coisa. Isso eles podem comprar e como têm grandes possibilidades de comprar grandes volumes e, digamos, podem aceder a preços mais baixos que um simples posto não consegue. Portanto, eu estou-me a lembrar do Pingo Doce, que tem uma série de postos, anda à volta de 300 milhões de litros que vende, tem um preço que o revendedor que vende a 3, 4 milhões já não consegue... Também há grandes quantidades, como em tudo, não é? Exatamente. Aliás, mais grandes superfícies relativamente à comida, por exemplo, aos bens alimentares, funciona um pouco nessa base. É claro que eles nos combustíveis não estão a perder, mesmo fazendo 15, 16 cêntimos de desconto, não perdem. Agora, não ganham aquela margem que lhes seja apetecível para dinamizar o negócio, porque o negócio deles é a loja, é os hipermercados. Aí é que eles ganham de fato dinheiro. Eu estou com muita vontade de fazer mais uma data de perguntas, mas já agora perguntava aqui ao António Pinto Lopes da DECO, e onde é que fica o consumidor? Qual é a vida do consumidor no meio desta história toda, que somos todos nós também, afinal? Pois, consumidores somos todos nós, como já disse há uns 50 anos o Kennedy, e foi a partir daí que se começou também a falar de consumidores, na verdadeira acessão da palavra. Eu queria recordar, talvez seria importante recordar que os preços em 8 anos, os preços da gasolina aumentaram 100%. Portanto, em 2004 nós tínhamos a gasolina a 0,95, neste momento temos a 1,675. Em 2004 o gasóleo era 0,70, neste momento é 1,475. E naturalmente que estes valores da atualidade são sempre difíceis de aferir porque são sempre variáveis, não é? Portanto, amanhã peço que vão baixar os tais 2 cêntimos. Mas a questão que se coloca aqui é que a construção do preço é feita sobretudo à custa de cerca de 50% de impostos e cerca de 30 e tal, quase 40% que tem a ver com
com o Brent, com o preço do barril. Com o preço do barril. Os outros 10% é o tal, os 10% da refinação, portanto que não é muito significativo, acaba por não ser muito significativo no preço total. Os dois pesos fundamentais é os impostos por um lado e por outro lado também o preço do barril do crudo, naturalmente. E o barril do crudo. Se nós considerarmos que o barril do crudo baixou relativamente, por exemplo, a 2008, custa um pouco a compreender, embora nós saibamos que a situação do país não permite sequer que se mexa no nível dos impostos, mas custa a compreender que não haja da parte das entidades reguladoras do setor, portanto, neste caso, a Autoridade da Concorrência, que desde 2004 existe, como se sabe, foi liberalizado os mercados de combustíveis em 2004, portanto há 8 anos que temos o setor liberalizado. Mas temos a Autoridade da Concorrência. Temos a Autoridade da Concorrência. No ano passado, eu e todos os portugueses, que estava tudo no melhor dos mundos, porque a Autoridade da Concorrência disse que estava tudo bem. A única coisa que a Autoridade da Concorrência parece que disse foi que não havia cartelização. Sim, mas o facto de não haver cartelização não quer dizer Já agora, agradeço que explique aos nossos espectadores, porque, enfim, eu quero que isto fique tudo muito, muito claro. O que é que significa isto não haver cartelização, mas haver, sim, algum desregulamento no meio disto tudo? Bem, a cartelização tinha a ver com uma combinação dos preços por parte dos operadores. Não é? E não há. Segundo a Autoridade da Concorrência. Segundo a Autoridade da Concorrência não há, mas às vezes parecia. Nós, DECO, defendemos que em todos os casos, e nós neste momento estamos numa fase em que a economia está a mudar, tudo aponta no sentido da liberalização dos vários setores, desde a energia, enfim, os vários setores mais diversos, e o que se nota é que, e nós não temos uma opinião fechada sobre nada, portanto, nem somos a favor da liberalização, da privatização, nem somos a favor da manutenção do atual estado de coisas. Acontece apenas que as privatizações têm, sobretudo, que ser bem reguladas. Quer dizer, o Estado não se pode demitir da regulação dos vários setores. O que acontece no norte da Europa é que há muitos setores que são privatizados, mas em que os consumidores são defendidos porque há uma entidade reguladora forte, independente, credível, que atua em nome dos respectivos cidadãos desse país, que não está, cuja sua eleição, com certeza, não é feita da mesma forma que é feita noutros países, incluindo Portugal, e que, naturalmente, essa intervenção é mais eficaz e consegue que as coisas funcionem. Porque acho que, neste momento, todos nós percebemos que a gasolina não aumentou só em Portugal, aumentou em todo. Sim, claro, não é uma coisa só de cá, não é? O aumento da gasolina também passa por uma mudança de paradigma, não é? Nós, se calhar, estamos no final de um ciclo. Não é? Temos que pensar em utilizar outros meios, outros combustíveis, não é? Começa-se a falar noutras alternativas, no carro elétrico, etc. Mas estas coisas só vão aparecer no tempo próprio. São coisas muito incipientes ainda, o carro elétrico ainda está muito é 0,1% ainda, constitui apenas 0,1%. Portanto, neste momento essa questão não se põe. Neste momento o que está em cima da mesa há necessidade de regular o setor. Há necessidade de encontrarmos uma fórmula que seja credível, que as pessoas acreditem que efetivamente existe uma entidade que representa a sociedade de uma forma cujo preço é construído de uma forma correta, transparente e que não há prejuízo em nenhum caso para os consumidores. Naturalmente as pessoas estão à espera que isso aconteça porque de facto parece que estamos todos um pouco ali à mercê. Eu penso que se houvesse... Eu não digo dos interesses, enfim, daqui, dali, da colar, mas um pouquinho também disso, não é? Há flutuações de mercado que nós não todos, pelo menos nós cidadãos comuns, não temos muito bem a noção se aquilo são flutuações de mercado, se andam aqui outras grandíssimas gigas-jogas por trás, mas já lá iremos. Eu perguntava então agora ao José António Ferreira, que é da Tipa Portugal, o senhor tem uma grande empresa transitários, para os transitários, como é que tudo isto está a funcionar? Os senhores abastecem-se cá ou em Espanha? Assim, verdade. Nós não temos frota própria, nós subcontratamos contratam frota, não é? Mas a questão do combustível é transversal nos 3 principais meios de transporte, no aéreo, no marítimo e no terrestre. Ao longo dos anos, os principais operadores foram criando mecanismos de defesa, as chamadas taxas de combustível, que no transporte aéreo e no transporte marítimo hoje em dia passam pacificamente. No transporte terrestre, recentemente também começou a existir, mas como dizia há pouco o Sr. Presidente da Região Norte, Antran, há que distinguir o transporte internacional do transporte nacional. Porque o transporte nacional abastece exclusivamente aqui e sofre deste problema.
O internacional vai até à fronteira e depois abastece E depois as regras do jogo mudam. Chega-se ali à Guarda ou a Valência e a coisa é completamente diferente. Mas o destinatário desta história toda é sempre o mesmo. É o consumidor final. Exatamente. É quem paga os produtos que vocês Porque se nós transportamos e pagamos taxa de combustível, passamos esse custo ao nosso cliente e o nosso cliente depois vai refleti-lo seguramente no preço final das coisas. Portanto, é essa a questão. Na questão do transporte terrestre, podíamos falar a divisão do transporte nacional do transporte internacional, porque, por causa da almofada que foi criada em termos de taxa de combustível, mas considero que o transportador será sempre o elo mais fraco desta cadeia, em termos de aumento de combustíveis. Normalmente, isso também é um pouco considerado como tal, embora depois isso vá repercutir, como dizia o senhor agora mesmo, portanto, no cliente, no produtor, quem compra as coisas. Tem havido diminuição, digamos, de recurso aos vossos serviços? Como é que isto é? Porque estamos a falar de empresas, não estamos a falar propriamente em transporte individual. Penso que os senhores transportam mais coisas, grandes volumes, grandes mercadorias. Como é que isso funciona? Até porque o senhor conhece muito bem esta realidade do lado lá da fronteira, que hoje não temos, não é? Mas como é que isto tem funcionado a nível da Europa? Qual é a sua percepção disto? Assim, no caso português, nós temos assistido recentemente a uma mudança do mercado de transportes. Nós passamos de um país essencialmente importador e neste momento as exportações estão-se a portar bem, felizmente. Pronto, estamos a dar uma boa notícia esta noite. Aliás, já temos ouvido isso há algum tempo. Vamos a ver, estou aqui a ver algumas dúvidas, mas pronto. Sim, mas estão a crescer relativamente à importação. Os senhores sentem isso? Sentimos isso, claramente. Olha, dá muito mais segurança que o senhor me diga isso do quanto às vezes ouço alguns senhores ministros, com todos os respeitos pelos senhores ministros, mas que mudam às vezes assim de postura durante um dia para o outro, ou durante uma semana a coisa muda logo. Quando alguém que trabalha com transitários me diz que, de facto, é verdade, as nossas exportações estão a crescer. O senhor trabalha muito aqui no Norte, embora a sua empresa seja a nível nacional, mas sim, é capaz de me dizer dos produtos que vocês transportam, quais são aqueles que vocês sentem que estão a ter um input, digamos, um impulso maior em termos de exportações? Assim, ultimamente o vinho, o azeite tem-se carregado bastante, os materiais de construção para os palopes é um tema recorrente, e depois há os que sempre houveram, a cortiça, o têxtil ainda se continua a exportar, a cerâmica também tem algum fluxo de mercadoria. Basicamente exportamos um bocadinho de tudo, mas há setores mais fortes, como eu dizia, o vinho e o azeite estão realmente... E para onde, José António Ferreira? Vocês transportam para a Europa ou para fora da Europa também? Aliás, aí já não estamos apenas com o transporte rodoviário, estamos a pensar no exatamente, resto, não é? E eu quando falo que as exportações estão a crescer para países terceiros, fora da Comunidade Europeia. Fora da Comunidade Europeia. Isso é um aspecto interessante. Estamos aqui a falar de preços de combustíveis, mas isto no fundo tem tudo a ver, não acha? Porque realmente estas coisas de Miguel Silva, aqui da Antran, estava há bocadinho também, eu quero ouvi-lo sobre isto. Em relação às exportações e em relação a todo este processo nacional e internacional, como é que vê, em termos de perspectiva, como é que vê isto? Bom, de facto, neste momento com o aumento de combustível, vivemos uma crise que levou a que não houvesse importações e neste momento o que acontece é que há muitas cargas à exportação e não existem cargas à importação. Neste momento o transportador carrega as cargas para qualquer parte da Europa e depois acaba por ficar 3, 4, 5 dias, semanas, com os caminhões parados, à espera de encontrar uma carga de retorno. Por este facto... Mas porquê é que nós não importamos? Porque estamos a racionalizar melhor a nossa economia ou porque estamos mesmo de tal maneira que qualquer dia nem sei o que é que possamos comprar? Eu penso que tem a ver um bocado com a lei da oferta e da procura. Neste momento há pouca procura. A procura em Portugal caiu drasticamente. Essa penso que é uma sensação que os senhores todos têm, não é? A procura em Portugal, o consumo os números vamos sabê-los. Aliás, ainda esta tarde de sexta-feira havia a indicação de que todos os números previstos estavam a dar errado porque, de facto, há menos impostos, o Estado está a coletar menos impostos. Porquê? Porque as pessoas necessariamente estão a comprar muito menos. Estão a comprar menos, estão a viajar menos, estão a passear menos, estão a tudo menos. E isso depois também se vai refletir na carga fiscal, não é verdade? Com certeza. Mas neste momento, o que se tem notado nos nossos associados é que há uma escassez nas cargas à importação, que muitas das empresas neste momento estão a paralisar os seus caminhões nas suas empresas, até que haja um balanço que seja mais
Mas isso é muito complicado, é um bocadinho até assustador, eu direi mesmo, porque isto pode pôr em causa toda a estrutura produtiva, não é? Portanto, sim, quer dizer, os vossos caminhões, explique-me bem, para os nossos espectadores terem muito bem uma ideia como é que isto funciona. Portanto, os caminhões vão lá para fora carregados de produtos, aliás, aqui como os transitários deste senhor. Mas depois não trazem produtos para cá porque nós não consumimos, estamos a consumir cada vez menos. Isto acontece com Portugal ou está-se a sentir noutros países da Europa também? É assim, o facto de estarmos na Península Ibérica e neste canto é mais notório do que nos outros países da Europa. De qualquer forma, houve aqui uma alteração profunda, porque antigamente importávamos mais do que o que exportávamos. Neste momento, somos muito mais exportadores do que importadores e... Isso é que era bom. Isso é que era bom. E ainda não chegamos lá. Estamos a falar em termos de fluxo de mercadorias, É. tiramos daqui a energia, combustíveis, estamos a falar em termos de meios de transporte, os comuns de mercadorias, seguramente que estamos mais exportadores que importadores, e depois leva a problemas de terem que fazer triangulações, ter que vir com cargas, um caminhão sai daqui para a Bélgica com uma carga e depois não tem carga da Bélgica para Portugal, se calhar tem que vir a Espanha e o motorista fica 15 dias fora de casa exatamente por causa disso, para não vir vazio para Portugal. E eu penso que eu acho que as pessoas não têm noção nenhuma de que isto está a acontecer. É importante que os senhores também aqui esclareçam isso, porque vocês estão a falar uma coisa, eu como jornalista confesso nunca tinha pensado nisto e provavelmente muitos dos espectadores lá em casa nem lhes passa pela cabeça que isto está a acontecer, mas está. Com graves prejuízos para os nossos clientes que neste momento querem colocar as suas cargas no centro da Europa e têm que pagar... Clientes portugueses, está a falar de clientes portugueses. Exportadores querem colocar as suas cargas no centro da Europa e atualmente os preços dos transportes subiram drasticamente. É capaz de me dar uma ideia tipo do ano passado, porque nós falamos de muita coisa, mas tudo mudou de há um ano esta parte. Eu tenho memória de programas que fazíamos aqui neste mesmo estúdio há um ano e do que se falava nessa época, do diálogo que tínhamos nessa altura, do que é hoje. Ninguém, nem aqueles economistas que fazem aquelas previsões extraordinárias, não é? Ninguém imaginaria que isto ia dar no que deu. Pois não. Isto é também uma coisa que surge repentinamente quase e sem possibilidade de defesa, não é? Claro. Normalmente há sempre desequilíbrios entre a importação e a exportação. De qualquer forma, eu para lhe dar um dado, seguramente que entre o ano passado e este ano houve um aumento de cerca de 30% nos fretes de transportes e mesmo assim há muita dificuldade em encontrar caminhões que estejam disponíveis para fazer a exportação. Porque ficam parados lá fora, é isso que eu sou bem entendo. Que os senhores me estão a dizer é que eles levam coisas lá para fora, mas depois trazer para Portugal... Exatamente. Coisa que há 2, 3 anos atrás era exatamente o contrário. Era mais fácil arranjar caminhões à exportação porque havia sempre qualquer coisa para trazer. Mas eu penso que este movimento também acontece na área marítima, que neste momento os barcos também trazem contentores vazios e depois... Na área marítima assiste-se exatamente à mesma questão, mas em termos de disponibilização de equipamento é diferente, porque nós antigamente tínhamos navios que saíam daqui de Leixões, no caso de Leixões, com contentores vazios para o norte da Europa, porque era lá que eles precisavam deles, porque nós importávamos muito mais, portanto, e não tínhamos carga suficiente para encher todos os contentores vazios que cá chegavam. Neste momento chegam navios com contentores vazios, porque nós precisamos do equipamento para carregar as mercadorias dos nossos clientes para exportar. E há fases em que há falta de equipamento, em que nós queremos carregar contentores e não temos os contentores disponíveis. Está a falar de um aspecto que me parece particularmente interessante. Falou-se durante muito tempo no transporte rodoviário, estamos aqui a falar de combustíveis, mas no fundo estas coisas estão todas muitíssimo ligadas. Mas está-me a falar, por exemplo, do transporte marítimo. Portugal está a voltar a ter mais transporte marítimo ou é impressão meramente, enfim, circunstancial? Portugal está a ter mais transporte marítimo, mas fruto deste crescimento da exportação, não porque haja qualquer, embora hajam tentativas de retirar alguns caminhões... Olha, quem vier de Castelo este programa vê-se, eu tenho a certeza absoluta que as pessoas dos estaleiros de Viena estão a ouvi-lo com muita atenção. Há um retorno ao transporte marítimo, há um pouco essa ideia, não sei se é casual, não é? Parece que seja pelas razões que nos interessariam. Pois, que estávamos a retomar o transporte marítimo, logo precisávamos de mais navios, logo tínhamos mais hipóteses nessa área, não é? Isso implica outro tipo de rotas, implica outro tipo de estruturas, ou seja, estamos a falar do chamado short sea e o deep sea. O deep sea sempre existiu, que é o transporte marítimo de longo curso. Esse não tem nada a ver com o caminhão. O short sea, efetivamente, nota-se que há tentativas de retirar alguma carga das estradas, até fruto desta necessidade, ou seja, nós temos clientes que nos pedem arranjem-nos uma solução marítima, porque eu não posso estar pendente de se o transportador quer sair ou não quer sair. Os navios saem sempre, normalmente.
Claro. Bom, de qualquer forma, eu penso que aqui os clientes estão sempre à procura do melhor preço, mas também é fundamental o tempo de trânsito da carga, ou seja, desde que ela sai da casa dos nossos clientes até que chega aos clientes deles. E a garantia que isso tem que se manter. Aliás, recorrentemente aqui na Regiões TV, no programa Em Foco, temos tido aqui pessoas ligadas à exportação, irei ter daqui a 2 semanas também outra vez de novo no grandes exportadores, e dizem-me sempre a mesma coisa. Um dos segredos da exportação é cumprir prazos. E isso é fundamental. E então, quando estamos a falar de transporte terrestre, mesmo com os custos e com tudo isso, é preciso equacionar todos estes fatores, não é? Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Mas, no entanto, o transporte marítimo hoje já serve determinadas zonas da Europa em tempos idênticos ao caminhão. Bom, Luís Rocha, afinal, parece que há aqui alguma coisa está a mudar e muito. Vamos a ver em que termos esta questão da balança das exportações e das importações que estes senhores aqui falam parece particularmente interessante. Confesso que é a primeira vez que nos últimos tempos estou a ouvir isto com esta clareza toda, e pelo menos muito bem explicado. Porque às vezes ouvimos dizer, estão a aumentar as exportações, mas uma coisa é aumentar as exportações, outra coisa é esta explicação. Que Fátima, não sei já eu tenho dito aqui várias vezes, aqui neste estúdio, que as exportações estão a aumentar e que vão continuar a aumentar. Sim, sim. E isso tem um aspecto muito positivo para Portugal. O pior é que depois também o resto não está a ser tão bom, não. A nossa balança comercial está a melhorar e de forma significativa. Nós, em fevereiro, tivemos um aumento das exportações de 13%. Aliás, Portugal, o ano passado, foi o país na Europa em que as exportações mais cresceram. Cresceram à volta de quase 15%. Na Europa, repare, em toda a União Europeia, Portugal foi o país Portugal e Espanha, curiosamente. E nós, de facto, estamos com dinâmica e eu, às vezes, pergunto-me como. Eu até me surpreendo. Pergunto-me como. Quer dizer, como é que os nossos empresários têm engenho e arte, de facto, para continuar a exportar numa conjuntura destas. É uma questão de sobrevivência, Luís Rocha, não, mas é que, e com as restrições que há ao financiamento, quer dizer, há de facto milagres que se fazem neste país. Agora, nós estamos a exportar e a crescer em todos os mercados. Estamos a crescer na União Europeia, estamos a crescer mais fora da União Europeia. Estamos a crescer em mercados além mar, estamos a crescer muito na China. É possível que este ano, se se mantiver este ritmo, o ritmo até agora, portanto isto, temos sempre este se, mas é possível que cheguemos ao final do ano, imagine-se, com um superávit comercial com a Alemanha e com uma balança comercial com a China equilibrada. Com a China tínhamos um déficit brutal, que a China, portanto, punha cá tudo quanto é produto barato, punha aqui. Bom, e se mantiver as coisas a este ritmo, podemos chegar ao final deste ano com a balança com a China praticamente equilibrada e superavitária com a Alemanha. Isto é significativo por duas coisas. O quê? Eu estas coisas, o senhor às vezes fala-me nos termos que eu fico admiradíssima. Isto quer dizer... Como é que nós temos... Não, é que sinceramente, nós vemos os alemães a mandarem nós com a maior facilidade do mundo, não vamos iludir as coisas, é que mandam mesmo, não é? E os franceses a mesma coisa. Vamos a ver como é que isto vai ser a partir do próximo fim de semana. Com os franceses já estamos positivos e bem positivos. Sim, mas em relação à Alemanha continua com um poderio extraordinário e que Portugal tem que dizer, sim senhora, porque senão estamos feitos, não é? Não, vamos lá ver. Estamos a falar uma coisa, é política, vá lá, financeira, em que a Alemanha tem de facto uma preponderância grande. Outra coisa, estamos a falar a nível de comércio internacional. A nível de comércio internacional, as nossas empresas estão a penetrar muito bem na Alemanha. E atenção, a Alemanha, eu falei na Alemanha e na China e não é por acaso, são dois mercados diferentes. A Alemanha é um mercado desenvolvido. É um mercado em que, para entrar lá, é preciso, de facto, e altamente exigente. Altamente exigente, em que exige padrões de qualidade. Peço desculpa ter interromper, ou seja, a qualidade dos produtos portugueses tem que ser muito boa, porque são as recusam. Exatamente. E nós estamos a concorrer com os alemães, a meter lá produto na Alemanha. Por exemplo, a nível de máquinas e equipamentos, nós estamos a exportar muito bem e a ganhar concursos lá fora no exterior em concorrência com empresas alemãs. Portanto, isto de facto é notável, e estamos a vender muito bem para a Alemanha. Bom, há aqui também uma coisa, como o investimento está retraído, o consumo está retraído, as empresas estão a investir pouco, por isso é que eu digo, eu acho que é um milagre como é que se está a exportar tanto. Obviamente que isso também está a fazer com que as importações da Alemanha tenham estagnado, até reduzir um bocado, porque da Alemanha o que é que nós importamos? Importamos principalmente bens de equipamento, porque que de facto a Alemanha é o país que tem os eletrodomésticos, basicamente. Mas bens de equipamento industriais. Equipamentos industriais, portanto, o grosso... Automóveis também. Da Alemanha. E também automóveis, mas automóveis até estamos a exportar os automóveis alemães aqui a partir da Europa para a China, curiosamente. Portanto, há toda uma alteração que se tem verificado no nosso comércio internacional, quer em termos de estrutura de produtos, que temos uma economia muito diversificada
diversificada. Nós estamos a exportar de uma forma, quer dizer, não estamos concentrados num produto, num único tipo de produto, como estávamos há uns anos atrás, que era a têxtil, que representa cerca de 30% das nossas exportações. Luís Rocha, tínhamos mesmo, como diz o povo, de separar, não pôr os ovos todos no mesmo cesto. E não estamos a pôr, estamos a fazer, estamos a adotar uma política muito interessante, porque estamos em setores muito diversificados. Isto é tanto mais importante pelo seguinte, é que se há um setor que fica mal, há outros que estão menos mal ou que estão melhor. Portanto, permite, de facto, ser mais imune às oscilações da conjuntura. E nesse aspecto, isso está a acontecer em Portugal. Está a acontecer outra coisa, é que estamos a vender qualidade, estamos a vender valor. Não estamos a competir, e isto é uma coisa muito importante, porque há muitos economistas aí que continuam a insistir em que temos que desvalorizar a moeda, o sair do euro, temos que baixar os salários, temos que baixar a TSU, quando a competitividade não passa necessariamente por aí. Não Nós passa, estamos a conseguir ser competitivos. Ainda hoje, consultando vários elementos antes deste programa, eu não queria estar a errar, por isso vou citar um pouco, de uma forma muito geral, em que se dizia que uma pessoa que quer exigir grande qualidade e que paga aos seus funcionários numa média de 400 euros não pode esperar grande qualidade. Ou seja, essa grande qualidade existe também pessoal muito qualificado. Claro. E pessoal qualificado salários mais elevados. Salários mais elevados. Portanto, estamos a chegar aqui a um ponto que me parece extraordinariamente importante. Não, e deixe-me só para terminar. Curiosamente, eu tinha uma estatística, já não me recordo onde, as empresas exportadoras, de uma maneira geral, são aquelas que, por um lado, estão a criar empregos. Estão a criar empregos. Há setores que estão, de facto, que é absolutamente fundamental neste país, neste momento. Embora o desemprego continue a subir, mas já há alguns setores que estão a criar empregos. E isto tem a ver um bocado com o ajustamento da economia. Onde é que está a haver uma grande criação de desemprego? Nos setores não transacionáveis, designadamente no imobiliário, em serviços públicos, está a haver uma contração enorme, porque houve um sobreinvestimento a esse nível. Está a haver criação de emprego nos bens exportáveis, no calçado, na cortiça, na têxtil, portanto, nas cerâmicas, aí nota-se em alguns setores, os setores por inteiro, que estão de facto a criar emprego. Rocha, e a subir salários. Esse setor já tem gente, neste momento, à frente, com um espírito empresarial muito desenvolvido e que já perceberam que não é só pagar salários de miséria que se põe uma empresa a funcionar bem, não será também pouco isso? Repare, nós, obviamente, quando fomos a ver o nosso tecido industrial, temos naturalmente tudo. Agora, eu estou convicto, não conhecendo cada empresa ao pormenor, mas estou convicto que as empresas que têm tido sucesso na exportação têm desde logo uma coisa, estão muito focalizadas no valor do seu produto, em impor um produto não pelo preço, mas pelo seu valor, estão preocupadas em aumentar preços e não em reduzir custos. Curiosamente é isto. O fator de sucesso é esse, eles estão preocupados em vender com preços elevados, ou seja, vender qualidade e não a estar a esmifrar os custos e a reduzir salários, etc. E estão, por outro lado, a fazer... Fala aos seus amigos do PSD nestas coisas, porque eu acho que andam um bocadinho distraídos. Mas o PSD... A concertação social está a ficar toda um pouco, enfim, mas não temos ilusão. Não é o PSD, assim. Não são os partidos que vão fazer nada por isto. São os empresários que estão no terreno a trabalhar. Essa gente tem estado a fazer alguma coisa. Começamos todos a ter um pouco a noção disso tudo. Não, ouça, isto não tem nada a ver com qualquer medida política. É todo um trabalho que vem de trás, não começou agora, vem de há 3, 4 anos. Nossas exportações estão a subir para aí há 4 ou 5 anos e de uma forma sustentada. E foi toda uma reformulação que se fez a nível de empresas, nova gestão, novos métodos, uma aposta muito grande no marketing, que é o nosso fraco, porque nós sabemos fazer bem, não sabemos é vender. Nós estamos a aprender a vender lá fora. Continuamos a saber fazer bem e fazemos, se calhar, cada vez melhor. E estamos a saber vender lá fora. Portanto, e isto, assim a gente continue, eu estou esperançado que é por aqui que a gente pode sair da crise. E vejo agora apenas aqui um grande ponto de interrogação, porque já estive mais animado do que estou agora. Vejo um grande ponto de interrogação, que é com a crise espanhola. Bom, já vamos voltar. Estamos aqui a falar hoje da subida do preço dos combustíveis, apesar disso descer ligeiramente nos próximos dias 2 cêntimos. O que é certo é que a questão dos combustíveis tem tudo a ver também com a evolução do país. Voltamos daqui a pouco no Em Foco. Até já.